Graças a Deus. Deus é bom. Diz aí, graças a Deus, Ele é bom, Ele é bom. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Banda Destino City. Estou quase sem fôlego aqui. Deixa eu me recompor primeiro. Glórias a Deus. Enquanto o pessoal está saindo para tomar uma aguinha, queria agradecer aos nossos convidados, aqueles que nos visitam. Bem-vindos em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falar contigo, a Destino recebe-os de portas abertas. Amém, queridos? Deus é bom demais. E nós estamos com 5 ar condicionado de 60. E já não está dando conta de tanto fogo, né? De tanto fogo, o ar não está dando conta. Estão com calor aí ou não? Glórias a Deus, né, Amandinha? Sabe que eu fiquei pensando, orando em pensamento assim: Pai, como que eu vou começar? De que forma eu vou começar o culto, a ministração hoje? O Espírito Santo começa a tocar no meu coração e dizer assim: diga a eles que eles ainda não têm noção do quanto eu os amo. Jesus te ama tanto, querido, tanto, tanto. Por isso eu te convido hoje, em nome de Jesus, projeta para nós 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. A palavra vai dizer que o Deus dessa era cegou o entendimento para que a gente não enxergue o Evangelho, para que a gente não enxergue a graça de Deus. Eu falo que a lei, os dogmas religiosos, ele é que nem um vírus que impregna na mente do humano. Está meio que falhando meu microfone, mas esses dogmas religiosos, eles impregnam na mente do homem. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente acha que é só as coisas do mundo que cega a mente. E não é. O que cega o coração, a mente de uma pessoa é a religiosidade. Querido, às vezes no destinado, em cultos, tem irmãos que falam assim para mim. Ontem, estava junto com o Jorge e a pastora Marta conversando. E nós lembramos de um rapaz no Destinados, que ele falou assim: olha, parece que tem uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Pastor, há mais de 25 anos, ele falava assim: olha, eu nunca havia conseguido enxergar a Bíblia por essa ótica. E eu, tão zeloso quanto as coisas de Deus, eu nunca havia conseguido enxergar. Ele falou: parece que eu estou conhecendo uma outra Bíblia agora. Porque o que acontece, querido, esse Deus minúsculo da religiosidade cega e a pessoa não consegue entender o que está ali. E aí, sabe que Jesus eles conhecem? Um Jesus pesado, um Jesus que cobra, um Jesus que para te amar depende do que você faz ou fez, depende das suas virtudes ou qualidades ou defeitos. Se os defeitos são muitos, e aí a gente até consegue classificar. Olha, se você é avarento, tudo bem. Mas se você tem vício de bebida, de droga, ixi, aí Jesus não está contigo. Olha, se você é fofoqueiro, tudo bem. Mas se você for homossexual, nossa, isso não pode. E a gente começa a classificar esses, entre aspas, só que lá mesmo, meu filho, obrigado. Como que se Deus dependesse disso para te amar. E ao contrário, querido, Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Então eu te convido essa noite, em nome de Jesus Cristo, a repreender isso aqui na tua vida. Você aceita isso aqui na sua vida? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Eu vou perguntar de novo. Vocês aceitam isso na sua vida?
Fala, eu repreendo isso na minha vida. Eu sou livre em nome de Jesus Cristo. Eu não quero que entidade ou sistema maligno nenhum segue meus entendimentos para mim não entender a palavra de Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus e Ele te ama incondicionalmente. É um amor que nós, ser humano, jamais, por mais que você ama seu filho, por mais que você ama o seu esposo, a sua esposa, por mais que você ame seus pais, você nunca vai conseguir amar como Jesus te ama. Isso você pode ter a plena certeza e convicção. Por mais que você ame de todo o coração ao ponto de morrer por uma pessoa, mesmo assim, o amor de Jesus é muito maior do que o nosso amor por alguém. Pode ter certeza disso. É um amor incondicional, ímpar. Tenha isso no seu coração. E se livra de todo conceito e religiosidade, pensamento e filosofia que te afasta desse amor. Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8: nada pode te afastar do amor do Pai. Nem altura, nem profundidade, nem os anjos, nem demônios, nem o passado, nem o futuro, nem nada que o homem criou pode te afastar desse amor. E você precisa viver debaixo desse amor, crendo nesse amor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Mas o Espírito Santo, Ele trouxe uma palavra. Coloca para nós João 3:27. E eu creio que essa palavra vai nos curar muito de algo que tem tirado a fé de muitos, desanimado a muitos. Pergunta o que é? Insegurança. Tem pessoas extremamente capazes, pessoas talentosas, mulheres de Deus, homens de Deus, mas inseguros. Não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ser felizes na empresa, vivem com medo. E Deus fala assim para você, ó, não tenha medo. Não tenha medo, não tenham medo, não tenham medo. A palavra de Deus, ela fala 326 vezes, eu não tenho medo, não tenham medo. Não tenha medo para cada dia do ano. Não tenha medo. Não tenham medo. E nessa passagem aqui, queridos, João Batista, ele afirma algo que é poderoso para a sua vida. Uma pessoa, diga eu, só posso receber o que é me dado dos céus. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Eles estavam questionando, coloca o versículo anterior, eles questionaram a Jesus. Os apóstolos que estavam ali junto com João Batista, eles se dirigiram a João Batista e disseram, mestre, Rabi é mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, ele se referia a Jesus, do qual testemunhaste, está batizando, ou seja, está fazendo a mesma coisa que você, e todos estão se dirigindo a ele. Próximo versículo, João Batista fala assim, ó, concorrência não existe. Concorrência não existe. Ninguém pode roubar o seu marido, mulher. Ninguém pode roubar a sua esposa. Ninguém pode roubar o seu filho e tocar no seu filho. Ninguém pode atrapalhar os vossos ministérios. Nós somos muito inseguros em muitas coisas, querido. Às vezes a pessoa é dona de uma farmácia, abre uma outra farmácia ali e fala, e agora, hein? Está abrindo outra farmácia pertinho de mim. Às vezes está no trabalho e entra um funcionário novo, outro funcionário na empresa, será que vai ser melhor do que eu? Será que meu patrão vai gostar mais do que a mim?
Às vezes vai entrar algum ministro na igreja, na mídia, aqui no louvor, ou será que ora mais do que eu? Ele vai vir para a intercessão, será que tem uma unção maior do que a minha? Vou olhar bem, vou ficar de olho para o meu pastor, se ver se ele ora muito bem ou não. Aí chega alguém no ministério de louvor, mas o pastor já vai pôr de novo no ministério de louvor? É outro baterista, é outro guitarrista, é outro ministro de louvor. E assim, querido, no dia a dia, no nosso casamento, quantas brigas e quantas pessoas já perderam o casamento por causa do tal dos ciúmes? Quantas brigas, quantas dificuldades, e mal sabem que a raiz é o medo, insegurança. Insegurança. Então João Batista, ele afirma algo poderoso: o que é teu está nos céus. O que é teu está guardado com Deus nos céus, ninguém toma. Muito fraco, muito incrédulo, vou repetir. O que é seu está guardado nos céus com Deus. Ninguém pode tomar, ninguém pode tirar. Ninguém tira o que é seu, ninguém toma o que é seu. O que é seu está guardado com o Pai. Ele pode até guardar um momento para te ensinar algumas coisas, mas daqui a pouco ele te restitui em dobro, querido, como fez com Jó. Ele tirou algo de Jó, e Jó falou: olha, ele tira, ele dá, ele tira, conforme a vontade dele, e no momento certo ele deu para Jó em dobro. Jó não perdeu nada. Jó não perdeu nada. Então, se você já passou por uma quebra, uma falência, alguma dor, Deus vai te restituir, está com Ele, não tenha medo. E isso te ajuda, querido, a perdoar quem já, por exemplo, te atrapalhou no trabalho, quem já te perseguiu no trabalho, e por causa disso você de repente não elevou o seu cargo, ou foi demitido, ou teve um atrapalho na vida financeira, ou criou uma situação adversa no seu casamento. Seja quem for, perdoa, porque ninguém pode prejudicar ninguém. Então para de dar poder ao inimigo, para de dar poder a Satanás. Nós muitas das vezes damos poder a Satanás, com uma insegurança, com medo, como que se algo dependesse de nós. A palavra de Deus afirma que tudo que é seu, tudo que te pertence é dado pelos céus. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Ele te pede é o quê? Como que começa a oração? Pai Nosso que estás nos céus, porque é de lá que vem tudo que você precisa. É que nós esquecemos, querido, que nós somos uns seres abençoados. E ser abençoado não depende do que você faz ou deixa de fazer, por incrível que pareça. Ser abençoado, põe para nós Efésios 3, versículo 1, 3. Olha só que profundo isso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai te abençoar depois do juízo final. Está escrito isso? Que vai te abençoar só depois que você jejuar, que vai te abençoar só depois que você ficar 21 dias sem tomar refrigerante, que vai te abençoar só depois que você se arrepender e nunca mais errar. Está escrito isso? Aí está falando de ser, de identidade. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que lá nos céus já estabeleceu uma identidade para você, já tem uma determinação nos céus, a sua identidade. Bendito seja o nosso Senhor Deus, que já nos abençoou com algum tipo de bênção, alguma bênção não, com todas, bênção de saúde, bênção financeira, bênção de relacionamento, bênçãos de projetos, de plano, bênçãos ministeriais, bênçãos em todas as áreas da sua vida, que já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Então em Cristo Jesus você já é abençoado. Quando a gente olha para nós e olhamos para o mundo, aí a gente esquece que é abençoado, porque você olha para você. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, a gente caminha olhando para Ele.
com os olhos fitos em Jesus. Nós não olhamos para nós. Quando você olha para você e vê de repente as suas fraquezas, nossas falhas, o que a gente entende? Ou olha para a circunstância, a gente pensa que não é abençoado. Só porque uma coisa deu errado já não é abençoado. Só porque está passando por uma luta já não é abençoado. Só porque um gigante se levanta, eu vou desistir, eu não vou perseverar. E se dá errado uma coisa, eu não tento de novo não, porque se eu tentar de novo, não vai dar certo de novo, porque se deu errado, porque era a vontade de Deus dar errado. E para. A vontade de Deus é que você, aliás, o que Deus já determinou, é muito além da vontade dele, que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. O pastor está inventando da cabeça ou vocês estão lendo? Tem gente que já leu isso 1000 vezes e não tinha entrado na cabeça. Já havia lido mais de 1000 vezes essa passagem e não havia tomado posse, porque a mente estava cega e não conseguia entender a palavra de Deus. Mas continua, olha que poderoso, meu pastor, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes, sabe esse mundo cruel aí? Sabe esse mundão? Antes desse mundão, Deus te escolheu nele, antes da criação do mundo, para você ser santo e sem culpa diante dele em amor. Ou seja, volta lá. Quando fala sem culpa, tem versão que fala irrepreensível, está dizendo assim, nada pode te parar. Nada pode te parar, querido. Nada, absolutamente nada te para. E o que te torna santo? O que te torna santo é a presença dele. É a presença que te santifica. Próximo versículo. Nos predestinou para sermos adotados como... É isso que você é, querido. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa, ou seja, você não merece, nós não merecemos, mas Ele tem prazer, é a glória da graça dEle sobre a tua vida, a qual nos deu graciosamente por meio de Jesus Cristo. Versículo 7, só para terminar. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com o que você faz ou deixa de fazer, de acordo com seus acertos. É pelos seus acertos, pelas suas virtudes, é pelas suas qualidades, é de acordo com as riquezas da sua graça. Então, querido, não permita que pessoas que ainda carregam o peso da lei no coração roube a palavra de Deus de você. Deuteronômio 27 vai afirmar assim, olha, as bênçãos correrão atrás de você se você ouvir minha voz. Mas a gente não consegue ouvir a voz dele. Isso aqui é a voz do Pai, dizendo, olha, é pela minha graça que eu te tornei filho, e pela minha graça você já é um ser abençoado. Saia dessa noite aqui sem nenhum resquício na sua mente de pensamentos tipo, sou um fracassado, tudo é difícil para mim, tudo é difícil para mim, tudo é difícil para mim. Vai ser mesmo, essa é a tua fé, ué. Começa a afirmar palavras de filho de Deus, de herdeiro do Pai. Como? Você já é abençoado, o teu casamento já é abençoado, você já é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada. Não fica com medo, preocupado com o seu filho, não. Começa a falar, meu filho já é abençoado, nos céus ele já é abençoado, ele já é abençoado, nós somos abençoados. E essas bênçãos começam a se materializar, porque a palavra se materializa dos céus para cá, porque nada é dado ao homem se não for pelos céus. Olha o que Deus diz, Mateus 5:25. Isso aqui, querido, religioso não aceita de jeito nenhum. Não aceita. Não adianta nem falar, eles vão tentar arrumar uma dificuldade,
vai tentar mudar no seu coração, porque o religioso não aceita isso aqui, ó. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça enquanto estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, entregá-lo, versículo 26. 27. 28. Não é essa passagem. Eu me confundi. Acha para mim uma passagem que diz assim: eu derramo bênçãos aos bons e aos ímpios. Para mim que era Mateus 5:25, é 15:25. Acha para mim rapidinho. Eu derramo bênçãos eu derramo chuvas de bênçãos aos ímpios e aos 5:45. Errei por 20. Errei longe hoje, hein? Para que vocês venham a ser filhos, o que nós acabamos de ler em Efésios? Que por meio de Cristo você é? Qual é a atitude de filho? Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e os ímpios, injustos. E para aceitar isso? E agora, Camila? Na tua cabeça não entra isso. Na minha é difícil de entrar. Que Deus abençoa tanto a pessoa má, quanto a pessoa boa. Aí você pensa, mas eu faço tudo certo. E a pessoa faz tudo errado e é abençoada. E agora? Nós condenamos pessoas. E Jesus fala, mas eu não condeno ninguém. Mas eu dou sentença para o que é certo e errado. E Jesus fala, mas eu não julgo ninguém, porque você julga pelo padrão humano. Eu não julgo ninguém. Coloca para nós João 5:45. João 5:45 ele vai falar, eu não julgo ninguém, eu não acuso ninguém. Contudo, não pense, ou seja, tira da sua cabeça isso. Mude essa mentalidade de acusação, querido. Não acusa mais ninguém e mais nada. Não acusa ninguém não. E nem se sinta acusado por nada. Olha o que Jesus fala. Contudo, não pensem. Metanoia, mude a mentalidade. Que eu os acusarei diante do Pai. Quem te acusa é Moisés. A lei. Moisés representa a lei, a qual vocês têm esperança. Jesus fala, mas eu não acuso ninguém, querido. Se algum dia você achou que Jesus te acusou, ele não sabe quem te acusou? Religião, dogma religioso, doutrina de igreja. Pessoas usadas por Satanás através de uma doutrina que muitas das vezes não é que a pessoa era ruim, não. Não é que a pessoa era má. Não é que a igreja foi criada por má motivo. O motivo era bom, mas se perde na lei, se perde em Moisés. Moisés te acusa. Jesus fala, sabe quem te acusa lá no mundo espiritual? Sabe quem rouba a tua bênção no mundo espiritual? Porque você já é abençoado. Sabe quem trava a sua bênção? Moisés. Porque ele te coloca culpa. E se te coloca culpa, aí você não anda mais. Olha que Jesus fala, não pensem que eu vos acusarei diante do meu Pai. Volta lá, Mateus 5:45. Eu abençoo o bom e o ruim. Na nossa cabeça é muito difícil de aceitar isso. Não dá. Quem está junto comigo e fala assim, minha visão é diferente disso? Só 2, 3, 4, 5. Isso, sinceridade diante do Pai. A minha visão é diferente disso aqui. Porque eu estou aqui sendo fiel para minha esposa, trabalhando, congregando, como a gente diz no louvor, até que ele venha lá, estou gastando a minha vida. Aí o cara está lá fazendo tudo errado e Deus também está abençoando ele. Então minha visão é diferente disso.
Minha visão é diferente, mas eu discordo disso? Não sou doido de discordar. Ter visão diferente, uma opinião diferente, tudo bem. Discordar é outra coisa, eu não posso discordar. E Jesus está perguntando se você concorda ou discorda. Jesus pergunta, ó, você concorda com isso? Não, ele fala, é desse jeito e acabou. Mas na nossa cabeça é difícil aceitar, querido, mas isso tem que quebrar em nós. Pastor, mas e aí? E para quem faz tudo certo? Você vai ter galardão. Você vai ter recompensa. Mas não significa que quem está fazendo errado não vai ter a graça de Deus na vida dele. Porque a graça é favor imerecido. Porque muitas das vezes a gente está fazendo algo para Deus e acha que merece alguma coisa, já perdeu. Se você acha que merece alguma coisa, você perdeu. Porque aí você sai da graça e você entra no seu próprio esforço, no seu próprio mérito. Aí você acha que merece porque é você que está fazendo. Então você está fazendo tudo certinho, aí você perdeu, sai da graça. Porque a graça é favor imerecido. Romanos 4:5. Mas nós vamos falar sobre isso, vou voltar. Romanos 4:5 fala assim: no entanto, que não trabalha. Está na Bíblia aí? Pergunta, está na Bíblia? Pergunta para mim, está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas aquele que não trabalha, mas crê que naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Aí você trabalha muito e acha que é melhor do que o outro que vai chegar amanhã na igreja. De repente o cara está agora lá que nem mendigo no bar, drogado, bebo. Amanhã Deus coloca ele aqui e levanta ele. Porque ele entendeu que ele não merece mesmo, ele depende do amor do Pai. E a gente está aqui às vezes trabalhando, acha que merece mais, aí sai da graça, não recebe. Vocês estão conseguindo me entender? Você tem que dizer assim, ó, graças a Deus, Deus já me limpou de várias fraquezas, me encheu de amor, e graças a Deus eu consigo ter uma conduta, um caráter melhor um pouco, mais íntegro, mais correto, porque eu sei que é bom e eu pratico o amor em Cristo. Por isso eu procuro ser fiel, leal, honrar, ser honesto, trabalhar para Deus, trabalhar para os pequeninos. Graças a Deus, Deus te faz dessa forma, te unge dessa forma, graças a Deus. E você vai ter seu galardão em Cristo, a sua recompensa em Cristo. Você fala, mas graças a Deus. Quando eu passo e olho para um mendigo, eu olho para um drogado, eu olho para alguém errando, ou eu como pastor vou atender alguém, eu penso assim, podia ser eu no lugar dele. Porque entre eu e ele não tem diferença nenhuma. Poderia ser eu que estivesse lá na sarjeta, se fosse da vontade do Pai, e a pessoa da qual eu estou conversando estivesse aqui. Às vezes a gente olha para uma pessoa e julga os erros dela, mas não sabe o quanto aquela pessoa já foi abusada, já foi abandonada. Por isso é um amor, querido. E quanto mais você entender esse favor imerecido, mais você entra na graça. Mais é riqueza de graça. Às vezes pela nossa visão humana a gente tem visões diferentes. E é por isso que eu digo, o que eu penso, o que você pensa, o que a Ariane pensa não vale nada. O que a vozinha acha, o que o pastor Victor acha, o que a pastora Duda acha, não vale nada. O que vale é o que está na palavra de Deus. O que vale é o que está na palavra de Deus. Quanto mais você entender que o que vale está na palavra de Deus, mais você é liberto, mais você é curado. Porque Jesus ele falou assim, ó, conhecereis a verdade vai te libertar dessas mentiras, dessas ilusões que entram na tua vida e você fica achando que o que você pensa é certo. O que você pensa não vale nada não. Isaías 64:6. Eu já vou encerrar. Hoje vocês entendem que porque esse é um dia festivo, nós vamos passar um pouquinho do horário. Amém? Nós estamos em festa, glórias a Deus. Mas já vou,
Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundo. Eu nem vou continuar, vocês leem aí. O que Deus falou? Você quer o certo, você quer ser o certo, você acha que você é o justo? A sua justiça não passa de trapo de imundícia. Mateus 5,45. Eu abençoo o bom e o ruim, é a palavra de Deus. Você aceite ou não aceite, então é melhor aceitar que dói menos. Romanos 9,14. Aqui está a resposta para nós que temos visões diferentes. Então, se Deus abençoou o bom e o ruim, o que nós vamos dizer? Que diremos? Que diremos? O que a gente pode afirmar? Deus é injusto? Porque eu, como vocês que têm visão diferente, achamos que é. Pela justiça, na nossa justiça própria, Deus é injusto. Mas Ele vai dizer assim: que diremos? Que Ele é injusto? De maneira nenhuma. Pois Ele diz a Moisés, Ele diz para a lei, para os que vivem na lei, para os que vivem cheio de doutrina, cheio de regras, cheio de pensamentos. Ele diz para esse povo: terei misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter misericórdia de quem eu quero. Eu sou Deus. É isso. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pô, mas o cara só fez tudo errado, mas eu quero ter compaixão dele e vou pôr ele lá como príncipe. Mas essa mulher nem é prostituta, fez tudo errado, mas eu vou dar o melhor para ela. É minha vontade. Para de questionar Deus, querido. Cuida da sua vida, não cuida mais da vida do outro, não. E quando você olha para a sua vida, você fala: eu sou o melhor de Deus, eu sou a feitura do papai, eu sou lindo de Deus, eu sou a gatinha do papai, eu sou a feitura de Deus. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo, não depende do seu desejo, não depende do seu desejo. E seu esforço adianta alguma coisa? Olha lá, Fábio. Nem do seu esforço humano. Quantas vezes eu falo isso e a pessoa não acredita? Ele acha que merece porque ele se esforça mais na igreja, ele limpa mais a igreja do que o outro, ele toca mais do que o outro, ele ora mais do que o outro, ele prega mais do que o outro, ele está lá no Kids mais na escada do que o outro. Ele acha que por causa disso, esse esforço vai levar ele a algum lugar. Lê lá. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, ou seja, da graça de Deus. Versículo 17. Porque a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Aí Deus fala: ó, aquele que você julga que é mau, ímpio, que está fazendo tudo errado, eu que endureci o coração dele para ver se você consegue amar ele com todos os defeitos, e você não está conseguindo. Sabe aquele filho problemático que não quer ouvir Deus, quer ser rebelde? Deus fala assim: ó, para de expulsar o demônio, porque eu que estou fazendo ele problemático desse jeito, você amar ele desse jeito, para ver se você ama ele. Porque quando eu quiser, eu amoleço o coração dele, enquanto eu não quero, eu endureço. Pô, mas aquele outro lá é tão bom. É porque eu quis dar um coração bom para ele. Presta atenção, eu quis dar um coração bom. Tive misericórdia.
Mas eu estou orando tanto. Eu vou fazer uma campanha para ver se Deus escuta e muda o coração do meu marido. Que Ele tem que transformar o meu marido. Vai morrer doida. Vai fazer campanha. Você tem que falar assim: pai, esse é o marido que você me deu. Se o senhor quiser, o senhor vai mudar ele. Se você não quiser, é esse o marido que o senhor me deu e eu amo ele desse jeito. Essa esposa que o senhor me deu e eu vou amar ela desse jeito. Se o senhor puder ter misericórdia de mim e mudar o coração dela, amém. Muda o coração das mulheres, Deus. Dê um coração mais obediente em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, maridos. Entrega essa noite, Deus. Entra com a sua misericórdia. Tem misericórdia lá. Depende da graça. Depende da graça. Ó, presta atenção. Olha para mim que eu vou finalizar. Não queira, presta atenção, fugir de problema. Você vai fugir de problema, vai arrumar um pior. Sai da igreja porque está com problema, vai para a igreja mais problemática, porque de problema você não vai fugir. Troca de mulher, troca de marido, pega um pior. Nós temos uma amiga nossa que a gente ama. Aí o marido dela traía ela, traía, aquela luta, perdoa, trai, perdoa, ela largou. Estou cansada, são 20 anos. Arrumou outro. Agora o outro trai e bate. Ali agora, pastor, agora você para, fica sozinho e vai orar para Deus te mudar. Vocês entendem? Você que sabe. É você que sabe, a decisão é sua. Ele te deu o poder de decidir. Deus é tão bom que não te impede de você tomar decisões. Mas você precisa entender o seguinte, querido. Olha para você. Clama pela misericórdia. Entenda que você não merece nada. Que você não é bom nada. Que você não é certo nada. Que você não é melhor que ninguém. E que você vai entrar na graça do Pai. E a graça do Pai vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. A graça de Deus vai te colocar em lugares incríveis. Vai te restituir. Vai te restituir. Vai te colocar em lugares elevados. Tenha humildade de entender que a graça do Pai vai te colocar em lugares altos. É pela graça dele, não é pelo esforço. Nós acabamos de ler, não é pelo esforço teu. Então trabalhe o que for necessário e tudo quanto fizer, faça com amor. Não faça mais nada para barganhar com Deus, não. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho, seja um bom ministro na igreja, de acordo com o seu ministério. Seja um bom cristão, seja um bom crente, seja um bom filho, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Pratique o bem, pratique o amor, porque você só tem a ganhar com isso. Mas não significa que é por isso que você vai merecer nada. Estão entendendo? É pela graça, é pela misericórdia de Deus. Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, de acordo com a gloriosa graça dele. Esse é o nosso Deus. Não condena ninguém, e a gente acha que ele condena, porque ensinaram errado vocês. Distorce a Bíblia, distorce os versículos. Ontem nós falaram daquela mulher adúltera que Jesus olha para ela e fala: mas não te condeno não. Não, de boa. Quem vai acertar pedrada nela aí? Quem nunca errou, joga a pedra logo. Aí todo mundo joga a pedra no chão, porque todo mundo tinha erro. Mas pastor, mas daí ele fala assim, ó: vai, não peques mais para não acontecer coisa pior. Por quê? Porque aquela mulher estava debaixo da lei, não estava na graça. Jesus ainda não havia ido para a cruz, Jesus ainda não havia ressuscitado. Estava naquele momento de transição, então ela estava debaixo da lei. Na lei, se ela adulterasse, ela ia ser apedrejada. E Deus fala: então você não erra não, filha, porque lá no céu está de boa, mas aqui na terra vão te apedrejar. É isso que Deus fala.
É Ele, querido. É o amor dEle, é a graça dEle. O religioso vai dizer para você obedecer. E você pergunta: para obedecer o quê? O que é para me obedecer? Você fala: porque eu vivo a graça de Deus. E se é para você obedecer, João 13:34, último versículo, amém? Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Qual que é o mandamento de Jesus? Qual que é o novo mandamento de Jesus? Qual que é o novo mandamento? Ele está dizendo assim: eu te dou um novo mandamento. Aquele lá acabou. Se é para obedecer, obedeça isto. Um novo mandamento eu te dou: ame uns aos outros. Romanos 6,14. O outro foi pegadinha do pastor, que eu falei que era o último, mas esse é o último. Vocês conseguem ler daí? Vocês conseguem ler e dar um aleluia? Dar um glória a Deus? Toma posse disso, querido. Não está mais o pecado não tem mais poder nenhum sobre você. Porque não está debaixo da lei, mas da graça. Porque se você quiser viver embaixo da lei, de jugo, de peso, de mandamento, é escolha sua. Vai lá, procura uma igreja que vão te pôr um monte de regra, um monte de mandamento, um monte de peso, um monte de exigência, e vai viver isso para ser amaldiçoado. Porque quem vive debaixo da lei é amaldiçoado. Mas você quer ver a redenção e a glória de Deus todos os dias? Viva debaixo da graça do Pai. Todo dia você fala: Pai, hoje eu tenho um dia mais maravilhoso. Hoje eu terei mais um dia maravilhoso. Sei que não mereço. Sei que sou porcaria mesmo. Sei que sou errada. Sei que sou errado. Mas pelo teu amor eu sei que tem um dia incrível. Porque a tua bondade me alcança aonde é que eu estiver. A tua bondade me guiará. Em nome de Jesus Cristo, pode se levantar, queridos.